Nós vamos ler juntos hoje à noite, para a nossa meditação, o Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 9. O texto vai ser colocado aqui atrás. Lucas 13, deixa eu pôr aqui, porque eu não estou com ele aqui na minha Bíblia. Está aqui. Texto acho que conhecido de todos vocês, mas que vai nos auxiliar na nossa meditação e nesse desafio que nós temos de pensar o que é que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque eu repito, todo mundo aqui pode viver em vão, todo mundo, mas eu repito, ninguém aqui precisa viver em vão. E a primeira atitude, a primeira decisão é exatamente a gente tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos e temos coragem de fazer algumas buscas, algumas caças. Vamos ler juntos então. Lucas 13, a partir do versículo 6. Em seguida, Jesus contou-lhes essa história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. E ele disse ao agricultor: "O que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa?" O homem lhe pediu: "Vamos dar mais 1 ano a ela. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la." Até aí. Quando nós conversamos sobre temas como sentido da vida, sobre felicidade, sobre quais as razões de você estar vivendo, quais os planos que você tem para a sua vida, inevitavelmente a felicidade aparece como eixo central das conversas. Não viver em vão é o quê? Eu tenho que ser feliz. Qual é a busca última do ser humano? Qual é a busca última de todos nós? A felicidade. O Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, dizia que a felicidade é a busca de todas as pessoas, inclusive dos suicidas. Aquele ato também é um ato de desespero e de angústia para buscar alguma coisa que possa saciar um vazio que existe dentro de si. Ou seja, em última análise, todos nós estamos atrás desse algo chamado felicidade. O problema é exatamente que nós tratamos a felicidade como algo. O problema é que nós tratamos a felicidade como um lugar onde a gente chega. E a felicidade não é nem algo e nem um lugar que a gente chega. A felicidade é a maneira como a gente vai. A felicidade é a maneira como você acorda. Felicidade tem a ver com o jeito como você viveu o dia de hoje. E aí, como falamos em felicidade, nós logo colocamos a felicidade, principalmente nos dias de hoje, com o foco nas coisas que eu posso ter. Ou seja, o peso da minha carteira define a quantidade de felicidade que eu posso ter. Porque quem é mais feliz é quem pode consumir, é quem pode adquirir mais coisas. Eu preciso ter alguma coisa para ser feliz. E para ter, eu preciso fazer uma coisa também. Eu preciso produzir. Eu preciso ter produtividade. Eu preciso colocar minha produtividade numa crescente e ela não pode parar. Eu preciso produzir o tempo todo. E aí tem um grande primeiro problema que todos nós enfrentamos, que é uma enorme autocobrança de produzir o tempo todo. E essa cobrança, ela gera mais frustração ainda. Por quê? Porque você pode se cobrar o quanto você quiser. Você não vai produzir o tempo todo, porque nada produz o tempo todo. Porque nada dá fruto a vida toda. Então, como que as coisas estão presas, né? Eu estou numa busca, em última análise, essa minha busca de ser feliz, essa minha felicidade tem a ver com a quantidade de coisas que eu posso ter, mas eu preciso ter uma produção absurda, e agora eu não consigo ter essa produção absurda, então o que acontece? Minha vida perde o sentido. Então a gente fica num ciclo extremamente estranho,
onde eu estou buscando uma coisa, mas o resultado final é exatamente o contrário. Eu estou buscando alegria, eu estou buscando felicidade, eu estou buscando paz, e o resultado da busca é o quê? Uma angústia enorme, porque eu não consigo produzir. Uma culpa tremenda, porque a vida está passando e eu não consigo ser feliz. E não consigo ter as coisas que lá atrás eu prometi para mim mesmo que um dia eu ia ter. Então, uma coisa que a gente precisa cravar, guardar no nosso coração, para a gente conseguir pelo menos equalizar as coisas dentro de nós, para a gente ter uma vida um pouco melhor, é exatamente entender que a nossa produtividade tem limites. A gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que os nossos processos internos, aquilo que acontece aqui dentro, não entre numa loucura, nesse frenesi de produzir o tempo todo e trazer resultados imediatos. Porque existem períodos que nós estamos absurdamente secos. E imagino que alguns de vocês estejam vivendo esses períodos exatamente hoje. O sentimento de que você secou. O sentimento de que você não tem condições de produzir. O sentimento de que você não está saindo do lugar. O sentimento de que você está vivendo dias em vão, vazios, dias sem sentido. Então tem uma pressão aqui dentro, tem uma pressão fora, porque todo o sistema também me obriga a produzir o tempo todo. E não só isso, o sistema também me obriga a ser feliz o tempo todo. Então a gente tem que viver com um sorrisinho plástico na cara o dia inteiro. Mesmo que as coisas aqui dentro estejam desmoronando, mesmo que as coisas aqui dentro estejam extremamente doloridas, existe a pressão da felicidade, existe a pressão da produtividade, existe a pressão de que eu preciso ter vitória o tempo todo. Então, além de não conseguir tudo isso, agora eu preciso dar um jeito de colocar um sorriso nesse rosto. E a gente põe. Fica feio pra caramba, mas a gente põe. Fica amarelo, mas a gente põe. Para quê? Para responder à expectativa alheia. Já pensou quanto tempo a gente perde da nossa vida? Agradando gente que a gente nem gosta. Não, sério mesmo, já parou para pensar nisso? Essa sede que a gente tem de aprovação, que a gente nasce, a gente tem que ser aprovado, e a gente cresce tendo que ser aprovado, e a gente tem que ser aprovado o tempo inteiro. E às vezes a gente fica chateado porque a gente não foi aprovado por pessoas que a gente não tem a menor admiração. E eu digo sempre nas minhas conversas por aí, de gente que você não gosta, você tem que buscar reprovação. De gente que você não admira os valores, os conteúdos morais, você tem que ser reprovado e falar assim, aquela pessoa ali não gostou? Então ótimo, estou no caminho certo. Porque eu não posso passar a minha vida querendo ser aprovado por todo mundo o tempo todo, até porque isso ia trazer sérios problemas de caráter para mim. Em algum momento eu ia ter que abrir mão dos meus valores, em algum momento eu ia ter que me desconfigurar para poder agradar todo mundo. Então a questão é, vale a pena? Será que é isso mesmo? Dá sentido para a vida? Será que é isso? É eu entrar numa pressão de produzir o tempo todo? É eu entrar numa pressão de eu ser feliz o tempo todo? É eu entrar nessa pressão de responder à expectativa do mundo que está ao meu redor o tempo todo, sem sequer pensar, escuta, eu estou recebendo uma cobrança, mas quem que é essa pessoa que está chateada? E Jesus conta então essa parábola que pode nos ajudar muito hoje à noite. Conta a parábola desses dois homens que estão conversando, eles estão no meio da plantação, e o dono da plantação, ele está com um olhar qual? Da produtividade. Que horas que tem que parar de produzir? Nunca. Tem que trazer retorno, tem que trazer lucro, porque senão esse fruto está aí e está em vão. A figueira não dá fruto, então a pergunta é, vale a pena manter ela aí? Porque não dá retorno. E aqui, obviamente, que nós não estamos mais falando de uma planta, nós estamos falando de pessoas, porque as parábolas são metáforas dos seres humanos. Aqui Jesus não está falando mais de uma plantação, seja lá do que for. Aqui Jesus está falando de pessoas que secaram. E que no julgamento alheio talvez mereçam ser cortadas, porque elas não produzem. E o grande problema, ou um dos maiores problemas, é que às vezes
o juiz que sentencia que nós deveríamos ser cortados não é alguém de fora, é alguém de dentro. É exatamente essa pessoa que mora aqui dentro, que também chama Vili, por sinal, e que às vezes é um juiz tirânico que condena sem ler a sentença. Pois esses somos nós, que nos condenamos sem sequer parar para olhar e pensar: por que é que eu sequei? Porque a gente perdeu a capacidade de arranjar tempo para investigar por que eu sequei. Eu perdi a capacidade de ser caçador de mim. E como o tempo é dinheiro, e tudo é imediato, e tudo tem que ser para agora, então a gente não vai poder cuidar disso. O que a gente faz? Arranca e põe outra coisa no lugar. E a gente vai arrancando processos, a gente arranca sentimentos, a gente arranca sonhos, a gente arranca pessoas. Exatamente porque não está dando certo no tempo que a gente determinou que deveria dar certo. Arranca fora. E eis que aparece um agricultor que diz assim: peraí, vamos dar uma chance, né? Vamos trabalhar um pouco antes de sair arrancando, antes de sair já sentenciando que essa vida não vale a pena. Peraí, antes de eu me anular, antes de eu me arrancar, antes de eu desistir da vida, peraí, vamos tratar um pouquinho, calma. Está muito cedo. E aqui fica um recado muito lindo, que é o seguinte: antes de você desistir da tua vida, calma, abrace novos movimentos para você colher novos frutos. É Jesus que está dizendo isso, toma cuidado, antes de você se anular, antes de você se autodestruir, antes de você se autocondenar, calma. Calma, porque você não parou nem para pensar por que é que você está assim, e agora você já está se destruindo, calma. Que rigor é esse? Que tragédia! E aí a gente precisa colocar algo no nosso coração fundamental numa reunião de adultos, ou de grande maioria de adultos, que é a capacidade da gente parar para investigar a nossa vida. E eu não sou de fazer frases muito contundentes e muito radicais, mas eu vou fazer uma agora. Se você não parar para investigar que tipo de pessoa que você está se tornando, que tipo de sonhos você está vivendo, e que tipo de planos você está tramando no coração, a chance de você chegar lá na frente e pensar: vivi em vão, é enorme. E aí a parábola de Jesus vem para dizer o seguinte, brincando com a metáfora da agricultura, para já dizer o seguinte: nada frutifica sempre. Então tira essa culpa do teu coração, porque você não tem que frutificar o tempo inteiro. Porque na agricultura existe o período da entre-safra, onde nenhum fruto é exigido, pelo contrário, onde somente a terra é tratada para que no futuro novos frutos possam aparecer, novas possibilidades de vida possam acontecer. Então olha como a gente é muito louco e às vezes muito incoerente. A gente quer felicidade a qualquer preço. A gente só não está disposto a parar para pensar no tipo de vida que nós estamos levando. Olha como a gente é incoerente. A gente reclama da política, a gente reclama dos professores, a gente reclama dos advogados, dos dentistas, dos pastores, de todas as profissões. A gente só não tem coragem de parar e olhar para dentro da gente e falar: escuta, mas qual é a minha responsabilidade nesse período tão infértil da minha vida? O que tem a ver comigo? Por que toda hora eu estou transferindo a responsabilidade para os outros? Por que eu não estou pegando isso nas minhas mãos e falando: escuta, a vida é minha, então agora eu vou parar um pouco, eu vou começar a conversar comigo mesmo, eu vou começar a me caçar, eu vou começar a me perceber exatamente para eu pensar por que é que eu estou vivendo esse período e o que eu posso fazer para voltar a dar fruto. Você precisa parar, porque senão a sua vida vai ser em vão. Você precisa se olhar, porque senão você vai se tornar uma pessoa que você não conhece. Você precisa conversar com você mesmo, porque você ainda está achando que você é aquele meninão de 18 anos, mas agora você já tem 40.
E você precisa rever teus planos, porque vamos combinar, não tem nada mais patético que um cara de 40 ainda querer fazer as coisas de 18, até porque você não vai conseguir, que tua perna não dá conta. Não, a vida exatamente ela é cíclica, a gente tem que ir refazendo os nossos planos. Foi o Nietzsche que falou assim, olha, a questão não é qual o sentido da vida, a questão é quanto sentido você vai dar para a tua. Porque você dá um sentido com 18, outro com 25, outro com 30, outro com 40, outro com 50, porque a vida a gente vai se reinventando. Nós mudamos e a gente precisa estar atento às nossas mudanças. Eu gosto sempre de falar, fique atento às suas mudanças, sabe por quê? Porque há mudanças que renovam e há mudanças que deformam. Há mudanças que dão um novo gás. E há mudanças que destroem. E todos nós estamos suscetíveis às mudanças que destroem. Mas todos nós podemos viver as mudanças que renovam, que refazem e que reconstroem. Mas a gente tem que se olhar. A gente tem que parar, olhar para esse campo e pensar, escuta, parou de dar fruto por quê? Agora, por que a gente não gosta de se olhar? E se olhar, se conhecer, não é conversa da modernidade, da pós-modernidade, de autoconhecimento, de fazer terapia, psicologia, psicanálise, coaching, nada disso não. Está na Bíblia. Se conhecer, primeiro é um conceito filosófico milenar, né? Conhece-te a ti mesmo. E tem inúmeros versículos da Bíblia, sendo eles um dos mais famosos, o Salmo 139, Davi orando e dizendo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. O que Davi está fazendo um pacto com Deus do quê? Diz, Senhor, eu vou parar um pouco e o Senhor coloca uma sonda, porque eu preciso me entender, eu preciso me descobrir, eu preciso me caçar, eu preciso saber o que é que está acontecendo com isso aqui, por que essa fase da minha vida está assim, e quanto de responsabilidade minha ela está assim, e o que é que eu tenho que fazer, porque a vida é minha. E se eu deixar a vida, ela passa, ela vai, e um dia eu vou olhar para trás e falar, nossa, vivi em vão. A gente não gosta de se olhar e a gente não gosta de abrir algumas gavetas da nossa alma. Porque às vezes a gente vai descobrir que a gente está exigindo de nós mesmos além do que a sanidade mental permite. A gente não gosta de abrir algumas gavetas e alguns hábitos da nossa vida, porque a gente vai ter que admitir que alguns hábitos a gente vai ter que jogar fora, porque eles estão transformando a nossa vida numa vida vazia. E sabe o que é doido desse processo? É porque existem hábitos que fazem mal e a gente adora eles. E a gente sabe que faz mal. Mas a gente não consegue largar. As pessoas não param. E porque não param, às vezes não conseguem identificar vícios. E porque não param, às vezes não conseguem identificar omissões. E porque não param, às vezes não conseguem identificar indiferenças. E não param e não conhecem e não passam a conhecer a si mesmo. E aí, de repente, num final de semana, em um culto, em uma sessão de terapia, eu preciso me resolver. Em um. Faz 40 anos que você não se olha e você acha que você vai se resolver num culto? Não vai. Já te digo hoje que você não vai. Se você veio com essa expectativa, eu já quero te deixar desiludido agora. Hoje você pode iniciar um processo de se conhecer. Porque a nossa vida é exatamente um processo e a gente precisa dar os primeiros passos. Quem não se olha agora, quem não tem coragem de olhar para o coração agora, seguramente vai chegar um dia, daqui muito tempo, talvez lá no final da vida, e olhar para trás e dizer o quê? Por que é que eu não fiz diferente? Por que a gente não para e olha agora, então, já que a gente está tendo um puxão de orelha de Jesus e fala assim, então, peraí, para. Para lá no meu enterro, eu não precisar cantar. Devia ter amado mais, devia ter feito tanta coisa a mais, vamos fazer agora. Devia ter me olhado mais, não sei se tem isso na letra, mas devia pôr. Eu devia ter me olhado mais, eu devia ter me buscado mais, eu devia ter me conversado mais comigo mesmo no espelho. Eu devia. Só que esse
parar e se olhar no espelho é entre safra, que é exatamente esse período em que a gente para. O que é entre safra? Processo inicial e fundamental para a gente viver coisas novas. E quem não está disposto a viver uma entre safra, lá na frente vai viver condenação. Porque tudo aquilo que não é cuidado, uma hora é condenado. A figueira foi condenada não por culpa dela. Ela foi condenada porque ela não foi cuidada. E a gente podia inverter. Ao invés de usar tanta energia espiritual e emocional para se condenar, a gente podia usar essa energia para se cuidar. A gente podia usar essa energia para admitir os nossos pecados. A gente podia usar esse tempo para confessar aquilo que está dentro da gente e não deveria estar. E aí? Vamos desistir? Deixa a vida correr assim mesmo? Eu não sei se tem alguma pessoa aqui que eu atendo lá no meu consultório, mas eu atendo algumas pessoas que curiosamente têm por volta de 30 anos de idade, e eu acho mal barato. Porque eles falam assim para mim, putz, agora acabou, porque eu estou com 30 anos. E eu tenho 41. Mas você imagina como é que eu me sinto quando eles falam isso aí para mim. E eu até brinco, falo, bom, então você está conversando com uma múmia. Porque se com 30 a vida acabou, com 41, eu sou o quê? Mas como que a gente sente, né? De repente, não, a vida acabou, então agora, com 30 anos você desiste? Não, que hora que a gente desiste? Não, a gente não desiste nunca. Enquanto houver fôlego, tem que haver desejo e vontade de viver uma vida diferente. E algo que falo, acho que toda quinta-feira aqui, vou falar hoje de novo. No reino de Deus, reconhecer falhas, pecados, defeitos e omissões não é um problema, é uma virtude. Você identificar que a tua vida está num processo meio vazio e você falar, Vili, está mesmo, e eu sei o que é, e boa parte é responsabilidade minha, eu não acho que isso é condenação, eu acho que isso é salvação. Porque o cristianismo é uma proposta de confissão, de introspecção, de arrependimento e de recomeços. Então ninguém precisa se condenar, ninguém precisa desistir. O que é que nós precisamos? Investigar, admitir, olhar para dentro da gente, para aí então a gente continuar vivendo uma vida diferente. E a gente precisa lidar com uma coisa que para nós também é muito difícil, que é o nosso passado. O teu passado não precisa ser uma condenação, o teu passado não precisa ser uma acusação. Por que eu digo isso? Porque às vezes esse sentimento de que a vida não está valendo a pena, ele está aparecendo dentro de você, por quê? Por causa das decisões que você tomou. E é muito legal falar isso, porque inevitavelmente quando eu falo as decisões que você tomou, eu acredito que aparecem no teu coração as decisões que você tomou e algumas que você se arrepende muito. Algumas que você fala assim, se eu pudesse voltar, eu teria pego um caminho diferente, eu teria entrado numa via outra, eu teria feito uma escolha diferente. Mas ficar olhando para o passado com essa ótica de, mas eu devia ter, isso não adianta nada. Porque isso não vai acontecer, o passado é uma caixa blindada que ninguém mexe nele. Então eu preciso pegar as minhas decisões. Que eu sou? São as minhas decisões. Então eu preciso pegar todas as minhas decisões, pegar o meu passado, porque o meu passado vai me ajudar a me entender por que eu estou assim. Que eventos que eu entrei que me deixaram assim? Que relacionamentos que eu entrei que me deixaram assim? Que decisões que eu tomei que me deixaram assim, para o bem ou para o mal?
Que relações comerciais que eu entrei que me deixaram assim, eu preciso ter coragem de olhar para o meu passado com muito respeito, com muito cuidado, porque o que eu fiz está feito e não vai ser alterado. Então esse é um exercício quase que é uma arqueologia existencial. Você vai mexer com cuidado naquilo que você decidiu, nas coisas que você pensou, algumas que você pensou e ninguém sabe, só você, pois entre em contato com elas também. Porque algumas histórias estão lá escondidas, algumas histórias estão lá reprimidas, e eu preciso ter muito cuidado para lidar com o meu passado. Eu preciso ter muita coragem, eu preciso ter muito carinho para lidar com isso. Por quê? Porque o meu passado são as decisões que eu tomei que me trouxeram até aqui, que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Aí há quem diga, não, mas eu também sou resultado das decisões de outras pessoas. É verdade, as decisões das outras pessoas influenciam muito a gente. Só que eu preciso aprender a lidar também com o que fizeram comigo. Então, em última análise, o meu passado, as minhas decisões, o que fizeram comigo e o que eu fiz comigo mesmo, é tudo responsabilidade minha. Então eu preciso ter coragem de olhar para trás. Eu preciso ter coragem de olhar para hoje e revirar tudo e pensar, por que é que a minha vida está do jeito que está? Nós temos que ter coragem de colocar espelho na alma, nós temos que ter coragem de abrir gaveta. Porque existem algumas histórias que com certeza você já fala assim, não mexe nisso aí não. Mexe nessa água não, deixa a água parada. Porque se você mexer aí vai vir sujeira de tudo que é lado. Será que não é isso que está precisando? Será que exatamente não é isso? É aquela piscina que está com a sujeira toda lá embaixo e todo mundo olha e fala, nossa, que água linda. Não está linda, está horrível. Está podre, inclusive, é que a gente não consegue ver porque está parado. E aí a gente confunde paz e calmaria com omissão. Não, chega uma hora na vida que a gente tem que mexer a água mesmo. Mas vai sujar tudo. Pois isso faz parte do processo de purificação e identificar aquilo que está sujo. Identificar as sujeiras. Identificar as contaminações do nosso coração. E depois que eu revirar a vida toda, então é isso. Eu vou descobrir um monte de coisa bonita que eu fiz, eu vou descobrir um monte de coisa triste que eu fiz, eu vou ter muitos arrependimentos e vou ter muitas alegrias. Essa é a história de todos nós. E a gente precisa, e eu vou falar isso aqui, não sei se tem gente que não vai gostar, aprender a usar as coisas ruins do nosso passado como um adubo para as coisas do nosso presente. Por isso que o teu passado não precisa te condenar, o teu passado pode te ajudar. Você vai entrar em contato com o que você fez e quais lições você tirou daquilo que você fez. Não, pelo amor de Deus, nunca mais pensei naquilo. Você tem que pensar. Tem que pensar, inclusive, para você evitar fazer de novo. Não é para se condenar. É para ter uma nova consciência. Ou seja, as coisas tristes do nosso passado, elas não precisam nos definir, nem nos condenar. Mas elas podem ser a razão da nossa vida estar tão seca. Então, o que você faz? Mexe a terra. Porque a entre-safra é exatamente arar a terra, mexer a terra, jogar adubo na terra. Para quê? Para plantar e assim termos novos frutos. Essa é a história do coração do ser humano. Que quando ele está seco, quando ele está infértil, quando ele está improdutivo, o que eu faço? Eu vou mexer. Mas quando eu mexer vai vir um monte de coisa à tona. Ótimo. Porque tem um monte de coisa que está aí reprimida, apodrecendo, pois tira. Joga isso fora. Isso é um ensinamento de Jesus, não é do Vili, não. É Jesus contando, tem que mexer a terra, tem que cuidar. Não, vamos dar mais um tempo, não joga fora não desiste não. Insira novos valores, tenha novas ideias, ouça novas mensagens, faça novos propósitos, mexa essa terra. Ela pode voltar a produzir, não se condene, coloque novas ideias. E às vezes tem gente aqui que está precisando exatamente de novas ideias, porque você está jogando sempre a mesma ideia. Isso aí não vai dar nada, depois pega uma nova. Mas eu gostando daquela ideia, então, mas é ruim, joga fora. Mas eu tinha tanto apego a ela, pois é, mas joga fora. Porque tem gente que é tão apegado a dogma que esquece de Jesus. A gente tem que ser apegado a Jesus e não a dogma. E Jesus está convidando a gente a olhar para a nossa vida, investigar os porões do nosso coração, e aí então a gente consegue viver uma vida diferente. Mexendo com as coisas do passado. Mas eu queria alterar as coisas do meu passado. Não, você não vai. Mas eu tenho vergonha da minha biografia. Não precisa ter. Tua biografia é única, linda.
tem que ser respeitada. Sua biografia ela tem que ser lida, elaborada, e tudo aquilo que você viveu pode ser usado como um adubo para você tratar a terra do teu coração hoje, para você viver coisas novas. Então a gente tem um hábito, talvez um mecanismo de defesa religioso, que quando a gente fala do passado, logo vem um monte de coisa errada, e logo vem culpa, e a gente já se trava e a gente não quer falar disso. Não quero falar disso, os meus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Amém. Amém, eu digo amém. Mas eu não estou falando da tua relação com Deus, eu estou falando da tua relação com você mesmo. E em relação a Deus, ok, Deus está interessado na tua alegria. E a Bíblia diz que de fato Ele perdoa e joga no fundo do mar e não se lembra mais. Ou seja, a gente fica sempre numa tensão, não é com Deus está tudo em paz, Deus está tranquilo. A questão é você com você mesmo, que fica mentindo para a pessoa mais importante da tua vida. Quem que é? É você mesmo. A gente tem mania de mentir para a gente mesmo. E a gente mente para a gente mesmo e depois acha que deu certo. É tipo aquele gordinho que está fazendo regime, mora sozinho e acorda à noite para assaltar a geladeira. Fala assim, tu mora sozinho e você ainda está acordando à noite para assaltar, você está enganando quem? E a gente faz isso com a nossa alma, a gente faz isso com o nosso coração, com o nosso espírito. A gente engana a gente mesmo. Mas escuta, daqui uma semana é você que vai estar aí dentro, não adianta. Daqui um mês é você, em 2020 é você que está aí dentro. Ai, como é libertador a gente poder abrir as janelas da alma e dizer, Senhor, som do meu coração e me ajuda a identificar os caminhos que são em vão. Me ajuda. Quando a gente entende a graça curadora de Jesus, a gente consegue orar assim, sabia? Dá um pouquinho de medo no começo, dá um pouquinho de vergonha, aí você lembra de um Jesus que não estendeu o dedo na cara de ninguém. Você lembra do Jesus que estendeu a mão para as pessoas, dizendo, levanta e ressignifique a tua vida a despeito do que você fez. O meu passado não pode ser esquecido, porque senão eu vou fazer essa meleca de novo. E o meu passado não precisa me condenar. O meu passado é para me ajudar. E é exatamente talvez mexer no passado que vai fazer com que a minha vida volte a dar frutos. Mas aí para encerrar, a gente tem uma vinhetinha que cabe muito bem aqui em São Paulo, quando fala de parar, cuidar do coração, se olhar. Qual que é a nossa desculpa? Falei sobre isso semana passada, no tempão. Tempo. Mas é que eu não tenho tempo. E aí, tá bom. Né? Então tá bom. Então segue o jogo. Você não tem tempo? Então tá bom. Você está dizendo eu não tenho tempo, não é para mim. Você está dizendo para você mesmo. Só que aí amanhã você vai acordar e falar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida que eu não aguento mais, eu não me aguento mais. Então você precisa parar e identificar por que você não se aguenta mais. Não, mas eu não tenho tempo. Aí passou mais um dia. E amanhã esse teatro se repete. E depois de amanhã também. E nós estamos na metade de agosto. E esse teatro se repete em setembro. E esse teatro vai para novembro. E esse teatro vira o ano. E mais um ano se passou e a gente está simplesmente reclamando que a gente não tem tempo. Mas se você pegasse todo o tempo que você ficou falando que não tinha tempo, você tinha tempo para fazer alguma coisa. Se somar todas as vezes que a gente falou, eu não tenho tempo, olha, a gente já tinha emagrecido uns 10 quilos. Quer dizer, falta tempo ou falta prioridade? Falta tempo ou falta engajamento? Falta tempo ou falta compromisso teu com você mesmo? E sendo mais mal educado, falta tempo ou falta vergonha na tua cara? Que acho que assim você não esquece. Será que falta tempo ou falta atenção para admitir que o radar do nosso coração está preocupado com outras coisas e não com aquilo que nós somos? Vamos admitir, o nosso radar está muito mais preocupado com aquilo que a gente pode ter do que com aquilo que a gente pode ser. E aí a gente se esconde atrás do fato de que a gente não tem tempo. Todo mundo aqui tem tempo para parar um pouco e se olhar. O fato disso, uma das verdades é que você está aqui agora. Sabe qual é o problema? É que a gente coloca as coisas urgentes na frente das coisas importantes.
E aí tudo que é urgente toma conta da nossa vida, e as coisas que são importantes. Mas que eu não tenho tempo. Poxa, o Cortella diz que importante, o importar é aquilo que você traz para dentro de você, aquilo que você importa. Quer dizer, você não tem tempo para aquilo que você importou? Então você está dizendo que você não tem tempo para os teus filhos, é isso? Não fala assim. Não, a gente tem que levar as frases às últimas consequências, para ver se a gente consegue ser curado dos nossos vícios e das nossas manias. O problema é esse fascínio nosso com as coisas urgentes. E quando a gente para e aterriza nas nossas coisas urgentes, geralmente são futilidades que nós elevamos aos status de coisas urgentes, para justificar o nosso desejo de ter alguma coisa. Mas se a gente levar no fio da navalha, são coisas absolutamente descartáveis. Quando a gente fica inventando urgências para não lidar com coisas importantes, a vida se torna extremamente vazia e nós vivemos em vão. E quando eu falo de coisas urgentes, eu espero que você saiba que eu não estou falando do relatório que teu chefe está esperando, do trabalho da escola que você tem que entregar. Não, eu estou falando das urgências que a gente inventa para justificar as nossas omissões. Eu estou falando das urgências que a gente inventa para não ter que parar e colocar um espelho na nossa alma e identificar o seguinte: eu preciso mudar de vida. E mais do que a gente precisa, sabe qual que é a grande verdade da vida? É que a gente pode mudar de vida. E qual é o grande conflito? É que não necessariamente a gente quer mudar de vida. Então tem uma guerra aí entre poder e querer, desejo e realidade. Tem. A gente tem uma guerra enorme dentro da gente, sabe do quê? Os nossos valores com os nossos desejos. Geralmente dá confusão. E a gente prefere muito mais fazer um pacto de compromisso com os desejos do que de fato viver com os nossos valores. E a gente tem que passar a vida colocando os dois para conversar. Porque se eu não fizer isso, sim, eu terei vivido em vão. Esse é o resumo do livro do Eclesiastes. Fiz, corri atrás do vento e não pensei, e fui, sem olhar, e de repente quando eu vi, a vida se foi, e eu não levei a sério aquilo que de fato era importante, porque eu inventei urgências. Jesus é tão incrível que ele pega uma figueira que não dá fruto e coloca ela em São Paulo, em agosto de 2018, para dizer para você: toma cuidado, porque você tem potencial para ser uma figueira que não dá fruto. Se você não cuidar do teu coração, sim, você será essa figueira e a tua vida terá sido em vão. Mas ninguém nessa sala é predestinado a viver assim, ninguém. Todos nós somos convidados para Ele a viver uma vida diferente. Vinde a mim, vocês que estão vazios, sem sentidos, cansados e frustrados e infelizes, e experimentem de mim, que sou bom de coração, que sou manso, que sou suave, e eu quero dar para vocês alívio, descanso e esperança. Fique em pé, eu quero orar com você.